Em um vilarejo distante, um monstro de nível S estava atacando de forma constante e o seu nome é Fenrir. O vilarejo usou quase todas as suas economias para contratar as presas de dragão flamejante para que pudessem derrotá-lo, e ao longe um garoto observava, mas logo é atacado quando a fera surge e todos os membros do grupo começam a atacá-la de volta, tendo total sincronia em seus ataques e suportes com sua healer. O líder prepara a sua espada flamejante e acerta a fera em cheio, a finalmente derrotando. Eles são a Ranger Veloz, conhecida como Senhorita Bandana. Tem também a sacerdotisa Marlefis e o líder Golnova, conhecido como o Guerreiro Flamejante. E logo após derrotarem a fera, os presas de dragão flamejante se tornaram um grupo de heróis. E essa é a história do jovem Kurt Rockhans, um garoto sem poder em um grupo cheio de heróis que realiza suas tarefas bobas em uma jornada para salvar o mundo. Um certo dia, eles estavam comendo, mas o líder não estava nada satisfeito, então pede para que Kurt prepare algo. No entanto, esse era o último dia que iriam comer a comida dele, já que Kurt vai ser demitido, sendo algo que nem ele mesmo sabia e pensava se tinha feito algo de errado. Para os heróis, o problema era que Kurt não conseguia fazer mais nada além de tarefas básicas. Até mesmo um slime ele não consegue matar, e como um grupo precisa de 4 membros, eles planejam recrutar um mago de alto nível. Só que para isso, Kurt precisará sair do grupo. Kurt implora para que continue com eles, mas recebe um chute do líder e cai na realidade de que sua história é muito comum, onde um homem qualquer foi expulso do grupo cheio de heróis. Ele parte em uma viagem sem saber para onde ir, mas vai em busca de conseguir algum dinheiro para sobreviver. Kurt entra na filial Samaela da estação de trabalho Halo, onde começa com uma entrevista e teste de aptidão. A moça questiona sobre nome e idade, e Kurt fala ter 15 anos, além de vir da vila Rast, que fica nas montanhas de Shen. Kurt revela já ter feito tarefas simples para o grupo de aventureiros no qual ele pertencia, que atualmente está no nível SS. Iniciando então o teste de aptidão, que são os talentos concedidos por Deus, a moça fala que eles podem até mesmo descobrir algo oculto em Kurt e isso o motiva. As aptidões vão de G, que seria alguém sem talento algum, para até o rank SSS, que é o mais alto, mas a realidade de Kurt é que ele é apenas rank G em tudo que se pode imaginar. Já sem esperanças e também sem dinheiro, Kurt tenta levantar um saco de areia, mas ao tocar, ele sente sua mana ser drenada. Então a moça diz que ele poderá fazer trabalhos de construção ou comerciais também, e o recomenda uma cidade na qual ele poderá ir. Kurt chega e é contratado de forma temporária, já que estavam com falta de pessoas no local, mas fica se questionando do trabalho de construção, ele não ter sido instruído a utilizar mana no cimento, só que decide dar o seu máximo. O chefe de obras aparece depois de um tempo e fica surpreso com o resultado que Kurt tinha feito e o paga pelo serviço, e isso deixa Kurt feliz, por perceber que recebeu bastante pelo desempenho que teve. Já em outro dia, as pessoas estavam surpresas por terem terminado tão rápido, e o chefe de obras fala que Kurt não precisará mais ir lá, já que ele trabalha tão rápido que não sobra nenhum trampo para o restante do pessoal, e o chefe fala que essa habilidade de Kurt aparenta ser de rank SS ou SSS, mas isso faz apenas Kurt pensar que estava sendo bajulado para ir embora o quanto antes. De volta para Halo, Kurt desabafava com a moça e acabam vendo uma garota que tentava contratar um trabalhador de mineração para uma montanha onde não tem certeza dos lucros. Kurt se dispõe a fazer o trabalho, mas a garota queria alguém forte como um anão e não um magrelo como Kurt. Mas sem dinheiro, ela acaba se rendendo e então resolve contratar ele. E os dois vão, mas a moça da Halo, chamada Kishel, pensa que Kurt teria muito mais trabalho se fizesse coisas peculiares, mas logo foge do seu mundo de pensamentos ao ficar impressionada com o que Kurt vai receber pelo trabalho de construção que ele fez. Kishel tropeça nos sacos que ela pensava serem de areia, mas que na verdade são para medir a quantidade de mana que uma pessoa tem. Então, quanto mais pesado for, mais mana a pessoa vai ter, e isso deixa Kishel se questionando de quem seria Kurt. No caminho até a montanha, Kurt e a garota que se chama Yulisha pararam para descansar, mas Kurt fica envergonhado por ter que dormir em uma barraca ao lado de uma garota bonita como Yulisha, que também fica envergonhada ao ouvir isso, mas ele só fazia piorar a situação. Ela conta que é aventureira desde os 10 anos e logo vão comer. Só que Kurt fica feliz por fazer tanto tempo que alguém tinha feito algo para ele comer. Já tarde da noite, Kurt não conseguia dormir e vai checar se Yulisha estava dormindo, mas acaba vendo ela totalmente desprovida de vestimentas. Ele sai da barraca, mas isso fazia parte do plano dela, já que como vão passar uma semana juntos, ela queria ter certeza se ele atacaria, mas percebe que ele é apenas bobinho demais. De manhã, eles acordam e Yulisha nota que Kurt tinha arrumado as roupas dela e pensa em como Kurt tá trabalhando errado. Os dois partem, já que precisam ganhar 10 moedas de ouro ainda essa semana. Kurt dá uma ideia e eles seguem rapidamente. Eles conseguem encontrar cristais que devem valer por volta de 3 ouros. Um tempinho depois, eles encontram mais e Yulisha pensa em já ser hora de vender, mas Kurt fala que vai transformá-los em cristais mágicos antes. Só que Yulisha pensa se teria alguém capaz de ajudá-los nisso. No entanto, Kurt resolve rapidinho, deixando Yulisha surpresa, já que geralmente fazer isso leva mais de 1 hora. No fim da tarde, Kurt resolve ficar, enquanto Yulisha vai vender os cristais mágicos, e ao chegar para a análise, o rapaz a questiona de qual ateliê era. Nisso, Yulisha mostra algo de alguém que serve diretamente à família real. Yulisha na verdade é uma ex-aventureira
freira que servia à família real e sabia que mesmo se ela dissesse que foi Kurt que fez os cristais, ninguém acreditaria nela. Ela vai até a loja de Mímico com a intenção de vender os cristais mágicos que é analisado e supostamente vale cerca de 10 pratas. No entanto, Mímico volta e oferece 10 ouros, já que o cristal tem muito mais mana do que o normal. Yulisha então vende todos os cristais que tinha e recebe 500 moedas de ouro, mas Mímico pede para que ela não venda esses cristais em mais nenhum lugar além daquele, e também pede para que ela fale quem os fez, já que alguém tão capaz deveria trabalhar diretamente com o reino, mas Yulisha se recusa. Só que Mímico ordena em nome dela, que é uma maga da corte real. Ainda assim, Yulisha recusa, pois não serve mais ao reino. Por fim, Mímico não insiste, mas fala que a pessoa que fez isso poderia facilmente se tornar um diretor ou conde honorário. Yulisha vai até Halo, onde tanto ela quanto Kirschel queriam saber sobre quem é Kurt, mas acha estranho, já que ele tem vários Gs e também nota sobre seu último trabalho na muralha, onde ele vai receber muitas moedas de ouro. Yulisha pede para que Kirschel deposite 499 moedas de ouro na conta de Kurt, das 500 que recebeu nas vendas dos cristais mágicos, e a deixa proibida de divulgar qualquer informação sobre Kurt. De manhã, Yulisha volta até Kurt e fica perplexa por ele ter feito uma casa em apenas uma noite que passou longe dele, mas Kurt fala que isso é algo normal para ele, já que em sua cidade natal as pessoas criavam casas bem rápido. Só que Yulisha nota o quão de fato isso não é nada normal. Em um certo dia, o Golnova e seu grupo estavam tendo dificuldades para enfrentar um monstro e também com um novo membro do grupo que não conseguia fazer muito como mago. Enquanto isso, Yulisha conta para Kurt sobre quererem que ele seja um diretor no laboratório de magia, mas mesmo sendo uma ótima oferta, Kurt rejeita, já que não conseguia se imaginar trabalhando em um lugar assim, até porque ele já tem o atual trabalho na mineração com Yulisha, que o questiona se ele tinha descansado. Kurt fala que dormiu 6 horas e deixa Yulisha pensativa, já que ele até construiu uma casa nesse meio tempo, só que ela apenas acaba derretendo o cérebro de tanto pensar. Os dois voltam a minerar em um local onde Kurt pensava ter um depósito de minério, e logo depois cada um vai minerar em locais diferentes, e já no final da tarde Yulisha conseguiu encontrar Topázio, só que pensa que certamente Kurt já deveria ter construído um túnel de mineração inteiro. E foi dito e feito. Ela entra no túnel e encontra Kurt, que por mais que já tenha feito um túnel enorme, ele só encontrou umas pedras que achava básica, e que jogavam fora até mesmo em sua aldeia. Mas Yulisha sabia o quão valiosa essas pedras são, podendo valer mais do que ouro e platina. No entanto, o minério que Kurt estava procurando era o oricalco, que é um minério lendário conhecido como metal dos deuses, e para isso Kurt teve que cavar cerca de 7 quilômetros em menos de 8 horas. Yulisha queria ver o local, mas Kurt já tinha o fechado, a fazendo perceber que nada mais que vem de Kurt a surpreende. Eles voltam para Samaela após terem terminado a mineração em 2 dias, e o túnel que Kurt fez agora conecta até a cidade do Lord Taikone. Kurt se encontra com Bandana, que diz não fazer mais parte dos presas de dragão flamejante, por causa que Golnova ficou irritado em um restaurante e causou um tremendo alvoroço, exigindo então que Bandana buscasse Kurt para cozinhar algo novamente, mas ela estava ciente de que ele iria preso por conta do que causou no restaurante, levando assim o fim do grupo, mas ela fala para Kurt que apenas foi mandada embora. Ela fala que tinha uma conhecida sua precisando de ajuda em um ateliê, e como existe apenas 15 mestres de ateliê, ela estava precisando de alguém para ajudá-la, mas mesmo não muito confiante, Bandana o convence a ir. Esses ateliês são instalações que produzem e vendem medicamentos, espadas, dispositivos mágicos e muito mais, e o chefe do ateliê é o mestre que recebe a autoridade especial para desenvolvimento e distribuição. Kurt chega no local onde uma garota elfa chamada Michelle se apresenta como assistente da mestre do ateliê, e Kurt fala ter ido por recomendação de Bandana. Kurt entra, mas se depara com uma pia repleta de louça suja e percebe que vai ajudar nas tarefas domésticas, mas ele resolve rapidinho deixando a cozinha completamente limpa. Ele começa a procurar por Michelle, mas acaba entrando no quarto de uma garota que fala que Ofélia, a dona do ateliê, está no porão. Kurt vê a marca na barriga dela e é uma maldição, mas ao observar de perto, Kurt decide ir preparar algo para ela comer. Enquanto isso, Yulisha e Mímico conversavam sobre o valor e a quantidade de todos os oricalcos que Kurt tinha encontrado e como isso poderia colocar ele em perigo, caso descobrissem quão poderoso ele é. Yulisha fala que pretende ser contratada como guarda, mas se pergunta como vai fazer para Kurt aceitar isso, já que ele não tem consciência do quão forte ele é. Kurt preparava a comida quando Ofélia aparece e nota a comida que ele estava fazendo para a garota, mas Ofélia o diz para não contar a ninguém sobre ela. Ofélia o paga e o chama novamente para trabalhar lá no dia seguinte, mas fica preocupada pela garota ter tido contato com estranhos. Ela leva a comida, mas pretendia checar se tinha veneno, só que a garota estava confiante de que Kurt é uma pessoa bondosa e como já viveu desconfiando de muitas pessoas em sua vida, ela queria confiar em alguém dessa vez. A garota come, mas acaba sendo afetada, deixando Ofélia preocupada, mas logo tudo passa quando a garota percebe que foi curada, fazendo Ofélia se questionar de como isso foi acontecer. Já em outro local, o aplicador da maldição nota que alguém a quebrou. Ofélia vai até Mímico, que estava com Yulisha, e ela apresenta a garota, que é a princesa Lizelotte, e conta que está curada da maldição graças a Kurt, deixando Yulisha e Mímico perplexas.
Elas conversam sobre como Kurt quebrou a maldição e sobre 3 suspeitos que são Sanova, o primeiro general, Tristan, que é o bispo da igreja Polan, e também Isadora, a terceira rainha. Como era difícil ter certeza de quem aplicou a maldição, elas decidem preparar uma armadilha, e como Lizelotte fez 15 anos há pouco tempo, é comum ela deixar o palácio por 1 ano para treinar. Então decidem que vão criar um ateliê com o mestre, mas que ele precisaria ser reconhecido. E o Lisha mostra o cristal que Kurt tinha feito para que utilizem como forma de conquista no plano. Kurt havia ido até o ateliê, mas estava fechado e como estava com fome, ele resolve ir comer. Só que acaba ouvindo algumas pessoas que precisavam de um carregador e vai até eles para se disponibilizar. Mas eles ficam com receio, já que costumam pegar muito peso e acreditavam que Kurt não conseguiria. No entanto, ele faz uma demonstração e levanta os 2 rapazes e logo partem ao trabalho. Eles se apresentam e o primeiro é Kans, um guerreiro, o outro é Danzo, um samurai, e Sina, que é uma patrulheira. E eles falam que tem um carregador, mas que estava doente. Todos chegam ao local, mas Kurt acaba fisgado por um slime, e na tentativa de tirá-lo, Kurt acaba se machucando. Só que Sina o ajuda e Kurt fica surpreso ao não terem brigado por ele ser fraco em combate, e falam para deixar os inimigos para eles enfrentarem. Eles entram no local e mais na frente eles encontram um Goblin, só que o derrotam facilmente, mas logo acabam ouvindo vários Goblins se aproximando. Kurt havia encontrado uma passagem secreta e eles passam, mas acontece de Kans e Danzo não terem entrado, já que pretendiam fazer com que Sina e Kurt conseguissem escapar do local. Kurt se via pressionado, já que queria fazer algo por eles que estavam sendo tão gentis. No entanto, ao iluminar o local, eles acabam vendo uma criatura enorme que é o Golem Dragão de Ferro. Enquanto isso, Yulish avisa para que Lizzie guarde segredo de Kurt sobre ser uma princesa, e ao entrar no local procurando por Kurt, elas não o encontram, mas Bandana, que estava lá, fala para onde ele foi. Yulish sabia que poderia ser perigoso, então decide ir procurar por Kurt e Lizzie também vai junto. No local, Lizzie utiliza a magia para encontrá-lo com facilidade, mas acabam ouvindo alguma luta, e eram Kans e Danzo lutando, só que Yulish aparece. E enquanto presos, Sina se desculpa com Kurt por tê-lo arrastado para esse trabalho, mas Kurt a motiva falando que irão sair dali. Ele parte até o Golem e pula, derrubando primeiro a sua cauda e logo em seguida outras partes da criatura, até finalizá-la. Sina fica surpresa, mas Kurt fala já tá acostumado a minerar golems de ferro, e nesse momento Yulish aparece falando que Kans e Danzo estão bem. Antes de voltarem, Yulish discute com eles sobre o novo ateliê que será criado e que irá trabalhar como aventureira-chefe, e chama Kurt para trabalhar com ela, e os membros do grupo Sakura o apoiam, mas como precisavam de mais pessoas, eles também acabam sendo chamados. Yulish pede para que quando chegassem, Kurt fizesse um teste de aptidão, e quem vai fazer isso é Mímico, que diz para ele que tem classe B em limpeza, culinária e mineração, e o restante é rank C, mas seu real resultado é que Kurt é rank SSS em tudo, deixando até mesmo Kisho perplexa. E com isso finalizamos o terceiro episódio, pessoal. Comenta aí se vocês querem a continuação e não esquece do like e de se inscrever. É isso e até a próxima. Tchau!